Olá, temos a alegria de levar até você mais um programa Sim a Vida, produzido em parceria com a Casa Provida Mãe Imaculada e a TV Evangelizar, a rede católica da Igreja. É esse programa que está divulgando a cultura da vida desde a concepção até a morte natural e, quando necessário, também temos que denunciar a cultura de morte. E é justamente o que nós vamos fazer no programa de hoje. E como nós podemos enfrentar essa cultura da morte e trazer a cultura da vida? Para isso temos conosco aqui, mais uma vez, o missionário Raymond de Souza. Ele é do Instituto da Vida Humana Internacional, também presidente do Instituto do Sagrado Coração e apresenta programas de televisão no canal de televisão americana IWTN, no canal católico da televisão americana. Raymond, mais uma vez, seja bem-vindo aqui no programa Sim a Vida. Obrigado, padre. É sempre uma alegria estar de volta aqui a Curitiba. Muito bem. No primeiro programa você apresentou muito bem para nós essa questão de como que é uma cultura da vida tem sido atacada, vamos dizer assim, sim, por uma cultura de morte. Raymond, antes de mais nada, você que viaja em tantos países, que mora fora do Brasil, a tua experiência, como você vê no mundo inteiro? É só aqui no Brasil que nós podemos dizer que nós vemos assim um ataque forte contra a vida, de uma forma assim até orquestrada mesmo, organizada, sistemática, ou isso é a mesma coisa nos outros países? Na encíclica Evangelium Vitae, Evangelho da Vida, o Santo Padre João Paulo II alude a uma espécie de conspiração, porque é assim em quase todos os países do mundo, em grau maior ou menor. Os piores são os Estados Unidos, a África do Sul e a China. Esses são os piores, em que o aborto é desbragado. Na África do Sul, depois que o Nelson Mandela foi eleito presidente, liberou aborto, pornografia, prostituição, liberou tudo. É uma liberdade pessimamente entendida. A China é o pior de todos porque na China uma mulher pode ter apenas um filho. Se tiver dois, se aparecer grávida, não tiver um documento que dá permissão da gravidez, a criança vai ser abortada. Essa é a lei da China. Cria problemas sociológicos, antropológicos enormes, porque, infelizmente, nos meios chineses, a maioria são pagãos, eles querem ter um filho homem. Então, tem o aborto sistemático de meninas. É um genocídio contra meninas, é sistemático. É uma senhora nos Estados Unidos chamada Reggie Littlejohns. Ela tem um website, Women's Rights Without Frontiers, Direitos das Mulheres Sem Fronteiras. Ela combate na ONU, na Europa, para poder forçar o governo da China a dar liberdade à vida a meninas. Porque resultado, segundo o próprio governo chinês hoje em dia, eles têm por volta de 30 milhões de homens que não podem casar-se, porque não há mulheres. É tudo isso nessa cultura antivida, né? Antivida, sim. E assim, se é algo que está difundido no mundo inteiro, a gente vê os mesmos passos nos países para contracepção, aborto, eutanásia, como você até já colocou aqui num programa anterior, todas as pessoas, cristãos mesmo, vamos falar do nosso país católico, né? Cristão, Brasil e outros países, se não tomarmos cuidado, todos nós estamos sujeitos a uma espécie de uma lavagem cerebral aqui nesses países. Há um fator que eu devo mencionar, que é o financiamento da cultura da morte nos países da América Latina, África e Ásia, especialmente na África. O governo americano, especialmente o canadense e o europeu, entre os anos 1990 e 2000, são 10 anos, financiaram, veja bem, 41 bilhões de dólares. Não para ajudar a ter água limpa, escola, sanitação, não. Para promover aborto, promover esterilização de mulheres. Na África do Sul, eu morei lá um tempo, na África do Sul, eles iam para as tribos negras da África, diziam às mulheres que se tomasse tal e tal injeção, teriam mais leite para seus filhos. As mulheres ficavam contentes. Ora, estavam sendo esterilizadas, sem conhecimento ou consentimento. É um esforço e, infelizmente, o governo brasileiro, em conluio com o governo americano, desde o tempo do Lula até agora, até antes disso, mas hoje especialmente, sobre esse partido que temos aí no poder, está agora cooperando com os Estados Unidos, que eu acho uma coisa escandalosa. O povo brasileiro já deixou de crescer, chegou a um ponto de estagnação. Ou seja, gradualmente temos mais gente velha do que gente jovem. Daqui a 50 anos vão ter o problema que temos agora na Europa. Ora, você pode perguntar o que você pode fazer com isso. Tem um exemplo muito bonito na África. Dois extremos. Na África do Sul, na Suazilândia, no Lesoto, Moçambique, os países estão um crescimento do vírus
da HIV, da SIDA, da AIDS, que é impressionante. A Suazilândia está acabando o país. Todo mundo está infectado. O único país que conseguiu modificar essa situação foi a Uganda. Um governo secular, não é religioso. O presidente se deu conta de que se continuar do jeito que vai, com essa promiscuidade sexual, vai acabar com o povo. E qual é a solução que ele deu? Programação do governo promovendo abstinência sexual. Castidade. De um governo civil, não foi nem da igreja, foi do governo. E a taxa de SIDA baixou enormemente. Ou seja, a solução está aí. Nós dizemos aos jovens, por exemplo, não fume, não tome drogas, não beba e dirija o carro. Por que não dizemos não seja promíscuo? Quando o Papa Bento XVI foi numa das suas viagens à África, ele foi muito criticado porque ele falou sobre a questão dos preservativos, dizendo que não resolvia. Não, claro. E realmente a gente sabe que na África não é falta de preservativo e, no entanto, a AIDS se alastra de forma terrível sobre os países. Mas tem outro aspecto que é horrível, que é o seguinte. Eu moro nos Estados Unidos, já sou cidadão americano, ando com passaporte americano. Os Estados Unidos, no ano de 73, no tempo do Henry Kissinger, que era o secretário de Estado, prepararam um documento sobre a política americana com relação ao terceiro mundo. E eles põem por escrito, dizendo o seguinte, que eles devem promover a diminuição da população da África, porque eles têm lá reservas minerais que os americanos querem explorar. Se permitirmos que a África cresça em número, em qualidade, educação e tal, eles vão usar aqueles reservas minerais para eles mesmos. Ora, damos bilhões de dólares para reduzir a população, é impedir que cresça, para que possamos utilizar essas reservas minerais. É assim, por escrito. Esse documento era proibido, era classificado por 35 anos. Hoje em dia, está liberado. Quem quiser ler em inglês, no nosso website, hli.org. Está lá todo o documento. Esse documento que o Raymond cita num blog que eu tenho, chamado Acorda Terra de Santa Cruz, nesse blog também está esse documento. Nós vamos para um breve intervalo, nós já voltamos aqui no programa Sim a Vida sobre essas questões. Só um minuto. Programa Sim a Vida de volta aqui na TV Evangelizar, a rede católica da igreja. Nós estamos divulgando a cultura da vida. Você pode ajudar a manter esse programa no ar. Você pode fazê-lo entrando no site www.padrereginaldomanzotti.org.br. Pode ligar também no 41 3221 6060. Raymond, nós colocamos no bloco anterior sobre essa questão da cultura de morte, muita coisa que está por trás disso. Claro que não temos o tempo para falar de tudo isso aqui, mas o que fazer? Como que o cristão, o católico, o homem de boa vontade, a pessoa de boa vontade, mesmo que suponhamos não seja cristão, católico, mas é de boa vontade, como que nós podemos enfrentar essa questão? Nos países católicos, no caso do Brasil, que teoricamente tem a maioria de católicos, nossa associação, para onde eu tenho viajado pelo mundo, são 28 países já, eu sempre promovo 3 coisas bem concretas. Precisamos da oração, do estudo e da ação. Oração. Por que oração é importante? Embora sejam temas sociais em geral. Porque de tal maneira o Estado moderno se corrompeu em matéria moral, em que presidentes e primeiros ministros e deputados e senadores se julgam ser deuses e eles decidem o que é o bem e o que é o mal, eles decidem. São mixaria de pessoa, minoria, então, porque tem o poder, eles impõem a opinião deles sobre os outros. É o que dizia o Papa Bento XVI, chamava ditadura do relativismo. Eles impõem as opiniões deles sobre nós e nós somos as vítimas dessa política. Infelizmente, nós votamos por eles. Também tem a nossa responsabilidade. Então, por que a oração? Eu digo sem receios de contradição, meus amigos. Humanamente falando, não tem solução. Está tudo tão bem concatenado pelas Nações Unidas, pela União Soviética, pela China, pelos Estados Unidos, pelo Cone Sul aqui do Brasil. Tudo bem concatenado que, humanamente falando, não tem solução. Sinceramente.
eu falei humanamente falando. Nosso Senhor diz no Evangelho claramente, sem mim nada podeis fazer. Nossa inabilidade de ação é radical. Mas São Paulo complementa dizendo, eu posso tudo naquele que me fortalece. Portanto, necessitamos da graça divina para salvar nossas famílias e nossos países. Graça divina, como se obtém essa graça divina? Basta ler o catecismo. Mas mais concretamente, é preciso redescobrir a grandeza da oração individual. Não só ir à missa, que é o nosso dever já, mas digo a oração individual, em que a pessoa passa tempo diante do Santíssimo Sacramento na igreja. Aquela hora santa que chamamos nos Estados Unidos, que Nosso Senhor se queixou que os 3 apóstolos estavam dormindo, quando nem sequer 1 hora podiam rezar. Quanto tempo passamos, gente, vendo televisão? Quantas horas passamos? Quantas horas não desperdiçamos tempo vendo programas que não têm nenhum benefício, para não falar no malefício que fazem, para não falar disso? Não tem nenhum benefício. Então, recomendamos às pessoas, aonde quer que eu viaje pelo mundo, separe 1 hora, pelo menos por semana. Vá à igreja, peça ao sacerdote que exponha o Santo Sacramento no ostensório e passe 1 hora em silêncio. É um momento sagrado em que só existe meu Deus e eu. Aqui no Brasil, Raimundo, a quinta-feira geralmente é um dia que muitas igrejas têm um momento de adoração, de exposição do Santíssimo. Mas, claro, muita gente já adora, mas, claro, que muitos outros poderiam adorar. É preciso que cada pessoa que compreenda o problema, que faça essa hora santa. Ora, não precisa ter o Nosso Senhor na Eucaristia exposto, não precisa. Basta no sacrário, ele está ali, é a mesma coisa, está ali. Então, nós recomendamos nos Estados Unidos, e a gente começa a fazer isso agora. Tira 1 hora por semana e vai rezar na igreja. Primeiramente, pedir a Deus perdão pelos pecados do meu país. Vamos compreender o que é um pecado social e um pecado individual. Vamos compreender isso. Digamos que nos Estados Unidos existe 1 milhão de abortos ilegais. A lei proíbe. Temos ali, então, 1 milhão de pecados individuais. Mas se a lei permite o aborto e tem um só aborto legal, é um pecado da nação inteira. Que nós elegemos essa cambada. Nós elegemos a eles. E eles não fazem o que fazem. Nós também somos corresponsáveis por isso. Então, essa oração diante do sacrário é pedir perdão a Nossa Senhora. Perdoe os pecados do meu país. É o que faziam os israelitas quando eram perseguidos no Antigo Testamento. Pedir a Deus perdão por isso. Rezar o quê? Temos sugestões concretas para vocês. Durante a hora santa, evidentemente, rezamos o terço. Se Nossa Senhora não tem saída. Vou dar um exemplo concreto também. Na Segunda Guerra Mundial, antes de começar a Segunda Guerra Mundial, a irmã Lúcia olhou pela janela do convento de Coimbra, ela que viu Nossa Senhora em Fátima, e ela viu aquela luz estranha no céu. E Nossa Senhora havia avisado, quando vires uma luz estranha no céu, é o sinal que Deus lhe dá que vai punir o mundo por uma segunda guerra. Quando ela viu aquela luz, ela viu, a guerra está vindo. O que é que ela fez? Escreveu uma carta ao bispo de Leiria, que é o bispo diocesano, pedindo a ele, suplicando a ele que entrasse em contato com outros bispos para fazer uma cruzada do Rosário para que Portugal não entrasse na guerra. E por incrível que pareça, os bispos acreditaram na coisa e fizeram uma cruzada de oração e Portugal não entrou na guerra. Funciona. O poder do Rosário. Exatamente. Mas os bispos liderando, não só o povo miúdo, a igreja inteira em Portugal rezou o Rosário e Portugal ficou fora da guerra. No fim da Segunda Guerra Mundial, houve outro país. A Áustria foi controlada pelos russos. Já haviam controlado toda a Europa Central e Europa do Leste. E os bispos austríacos lembraram de Portugal, fizeram a mesma cruzada do Rosário para evitar que a Áustria ficasse comunista. E sem nenhuma explicação, os tanques russos se afastaram da Áustria e voltaram para a Alemanha do Leste. Funciona. Acho que é importante isso daqui que não é o Padre Silvio, não é o missionário Raimundo que está falando do poder da oração e da oração do terço também. A própria Mãe de Deus são aparições reconhecidas pela Igreja, oficiais, ou seja, a Igreja garante para nós que são verdadeiras em Fátima, em Lourdes, em La Salete, em todas elas Nossa Senhora pede muito oração. Exatamente. Essa oração do terço, que é fundamental, e que se reza durante a hora santa,
Mas às vezes se rezam coletivamente, às vezes individualmente. Mas o importante é redescobrir aquele contato pessoal com Nosso Senhor. E se eu não tenho nada para dizer, eu não sei dizer nada, eu olho para meu Deus e Ele olha para mim. Redescobrir esse relacionamento pessoal com Nosso Senhor. O poder da oração pode mover montanhas. Sim. O Senhor disse isso para nós. Nós vamos para um breve intervalo. O Raymond vai continuar explicando para nós o que nós podemos fazer para limitar essa cultura de morte e avançar na cultura da vida. Já voltamos. Programa Sim, a Vida de Volta. Estamos falando aqui sobre os meios de combater essa cultura de morte que quer se instalar em nosso meio, quer nos enganar. Raymond, para isso nós estamos aqui com o missionário Raymond de Souza. Você colocava no bloco anterior, muito enfaticamente, a questão da oração. Sim. Você falou da Eucaristia, falou do Rosário, do Terço com Nossa Senhora. Algum outro ponto que você gostaria de salientar? Sim, outro ponto muito importantíssimo, que é redescobrir a devoção a São Miguel Arcanjo. São Paulo ensina na Epístola aos Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue, quer dizer, pessoas, mas contra principados, potestades, contra anjos, contra demônios, anjos maus. E o Santo Padre Leão XIII, no fim da década dos anos 1800, ele teve uma visão em que ele viu a Itália, a cidade de Roma e o próprio Vaticano assediado de demônios. Ele ficou tão assustado que ele compôs aquela oração famosa, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, etc, etc. E aquela oração, ele deu uma ordem a todos os bispos do mundo que rezasse aquela oração a São Miguel Arcanjo no fim de cada missa. Isso continuou pela primeira metade do século XX, até que em 1925 o Papa Pio XI deu uma ordem para acrescentar uma intenção, que era a conversão da Rússia, por causa de Fátima. Mas por uma razão que eu não sei explicar, depois do Concílio Vaticano II, aquelas orações foram suprimidas. Né? Bom, eu li nos documentos do Vaticano II, não tem nenhum lugar que diz deve ser eliminar as orações. Mas na prática, se eliminaram. Então, a partir dos anos 66, por aí, já não rezamos mais São Miguel Arcanjo depois da missa. Resultado, em 72, o Papa Paulo VI, numa locução que ele fez ao Seminário Lombardo, na Itália, em 29 de julho de 72, ele disse, abre aspas, a fumaça de Satanás penetrou no santuário da igreja, fecha aspas. Isso é o Papa que diz. Porque São Miguel, a Bíblia nos coloca, Apocalipse capítulo 12, está diretamente no combate contra o demônio. Isso mesmo. E podemos ver a cultura de morte, inclusive o aborto, né, Raymond, diretamente ligado a Satanás, né? E oficialmente, publicamente, porque nos Estados Unidos eu tenho comigo um CD mostrando a conversão de um senhor, um rapaz, de seus 30 e poucos anos, que era satanista. Eu não vou dizer os detalhes das coisas porque é muito, muito horroroso, mas ele praticou 16 abortos em mulheres satanistas e utilizava os corpos das crianças vivas como sacrifício ao demônio. A ligação entre aborto e satanismo é essencial, não se separa as duas coisas. É tirar uma vida inocente. Isso é um aborto. É um ato satânico de si mesmo. Ora, então nós promovemos essa devoção a São Miguel Arcanjo por uma razão muito especial, para converter também os abortistas que estão a caminho da perdição eterna. Médicos, recepcionistas na clínica de aborto, pacientes, políticos que votam a favor do aborto, estão a caminho da perdição eterna. Mas não queremos que eles se percam. Nossa caridade cristã nos obriga a rezar por eles. Então, na nossa associação, temos santinhos que eu distribuí ontem na sua paróquia, padre, em que pedimos a Deus que tenha pena dos abortistas e que os converta. E invocamos São Miguel Arcanjo nesse sentido. Há um outro aspecto também que é importante e convém saber. Não só os satanistas praticam abortos, mas também praticam missas negras, missas satânicas. E para esse fim, eles roubam hóstias das igrejas católicas. Como é que eu sei disso? Uma vez eu mesmo, pessoalmente, peguei uma moça na Catedral de Joanesburgo, na África do Sul, que roubava hóstias. Ela foi comungar, pôs as mãos para frente, em vez de pegar a hóstia com a mão direita e levá-la à boca, ela fechou as mãos assim e caminhou em direção ao banco onde estava sentada. O rapaz que dava a comunhão disse, senhora, por favor, comungue agora. Ela falou assim, eu ia comungar no banco. Não, agora, por favor. Então ela consumiu a hóstia. Eu fiquei pensando, sabe que ela queria roubar?
Por quê? Aí a curiosidade, acabou a missa e fui conversar com ela. Também não vou dar os detalhes, que é uma história comprida, mas no fim eu falei para ela assim, escuta, o seu nome é Eva, não é? Ela falou, é sim, como você sabe? Eu sabia já antes dos meus estudos de satanismo, porque no culto satânico, todas as mulheres têm o apelido de Eva. Porque Eva foi a primeira mulher que teve aquele relacionamento com o demônio, aquela amizade com ele. E no fim acabou o quê? Herdando o pecado original. Nós herdamos o ADN do demônio. Então eu pergunto para ela, eu vi você pegando a hóstia, eu fiz de conta que era um deles. Deus me permita. Ela falou, pois é, eu venho aqui à catedral todos os dias e levo a hóstia para casa. Eu perguntei, o que você faz com a hóstia? Eu guardo no meu apartamento, uma vez por cada 15 dias, um deles vem buscar. Eu conversei com o padre da catedral, eu resolvi cortar a conversa e ir embora, não queria me mexer mais com ela. Mas esse padre me falou assim, olha, infelizmente, desde que a igreja aceitou, permitiu a comunhão na mão, ficou a coisa mais fácil do mundo para o satanista roubar as hóstias. O padre Giovanni Bonaiuto, de Roma, tem um ministério para resgatar jovens escravizados pelo satanismo em Roma. Ele deu uma entrevista à agência Zenith News, na qual ele disse assim, sem dificuldade, sem rebuços, que na Itália, em Roma, quem conseguir, se pode conseguir até 500 euros por uma hóstia consagrada na Basílica de São Pedro. E se alguém for a Roma hoje em dia, vá em São Pedro, vão ver que ao lado do padre que dá a comunhão, tem um tipo italiano grande, forte, olhando, para ter certeza que o pessoal consome a hóstia. Ora, amigos, está aqui uma prova excelente para mostrar que Nosso Senhor está presente na Eucaristia. Esse pessoal satanista nunca vai à igreja luterana, presbiteriana, batista, que eles sabem que é só pão mesmo, eles sabem disso. Vem para nós, porque sabe o que fazem com as hóstias lá, vocês não querem saber. Raimundo, oração e a importância também, você dizia no primeiro bloco, do estudo. Infelizmente, só com boa vontade não vai. Nosso Senhor quer que sejamos inteligentes, sagazes como as serpentes e simples como as pombas. Essa sagacidade intelectual se obtém pelo estudo. É preciso, gente, estudar. Essa encíclica de João Paulo II, Evangelium Vitae, Evangelho da Vida, baixa do website do Vaticano, estuda. Hoje em dia tem tantos meios de aprender as coisas. Tantas possibilidades. Tantas possibilidades, né? Pela internet, por livros, tem tanta coisa. Não podemos justificar a nossa ignorância. E quando nós rezamos, estudamos, agimos. A fé sem boas obras é uma fé morta, diz São Tiago na sua epístola. Se prova a fé que nós temos pelas boas obras. Só ir à igreja e rezar não é suficiente. É preciso pôr em prática o que cremos, o que aprendemos, o que partilhamos com pessoas nas nossas comunidades. Essa ação concreta, inclusive na política. Veja que pena no Brasil. Não temos líderes católicos para concorrer às eleições em grande número. Não temos. Que tristeza. Porque tem que ser gente do jeito que temos hoje em dia aqui. Porque onde estão os líderes católicos? Universidades, paróquias, devemos promover liderança católica verdadeira, piedosa, casta, para defender a família nesse país. Se fizermos isso, teremos a certeza que a terra de Santa Cruz fará justiça ao seu próprio nome. Para você ter mais conhecimento, se você quiser conhecer mais sobre a instituição que o Raymond representa, a Human Life International, hli.org. Você tem muitas informações lá, assim como você pode também pelo www.casaprovidami.com.br ou enviar para nós a sua dúvida aqui para o programa simavida@evangelizarepreciso.com.br. Raymond, eu quero agradecer muito por mais uma vez você se fazer presente aqui, nos trazendo tanto ensinamento. Deus abençoe a todos e nos encontraremos em mais um programa Sim a Vida.